Que alegria ver a casa cheia. Sejam todos bem-vindos. Que Oxalá abençoe a todos vocês, a todos nós. Eu começo, já que a Janaína falou de 2024, né? Eu começo trazendo um questionamento. Quem não quer ser próspero? Quem não quer prosperidade? Todo mundo quer, não é verdade? Todo mundo deseja prosperidade. E é interessante que quando a gente fala de prosperidade, imediatamente a gente pensa em dinheiro, não é isso? Recursos financeiros, ter um lar confortável, ter bens materiais, talvez até um pouco de luxo, mas eu estou aqui me referindo a uma prosperidade que vai além dos bens materiais. Eu estou me referindo a uma alma próspera. O que é uma alma próspera? É aquela que consegue ter tranquilidade no coração. É aquela que também possui uma família ajustada, um relacionamento afetivo bom, né, que ajuda a crescer um ao outro. É quando a gente tem saúde. Então, prosperidade, eu estou falando em sentido amplo, não é? Mas veja, a batalha do dia a dia muitas vezes traz frustração e traz estresse para a gente conseguir essa prosperidade, não é? Não é tão fácil assim. Parece que a gente vive em busca, né, de correr atrás para conseguir ter essa tão almejada prosperidade. E quando a gente pensa nisso, esse estresse, essa ansiedade, acaba muitas vezes atrapalhando as nossas próprias conquistas. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa energia para buscar isso, mas a gente ainda não acertou o caminho adequado. O que eu estou querendo falar com vocês é sobre uma mudança no padrão mental. Como é que eu consigo ser próspero? Então vamos lá, eu vou falar como eu aprendi com os mestres e como eu tenho buscado fazer na minha vida. Não que eu diga para vocês, olha, é simples, né? É um passe de mágica, a gente já tem essa prosperidade. Mas vou passar para vocês os que os mestres nos ensinam. Tanto os mestres desencarnados, o mundo espiritual, quanto alguns mestres encarnados, nossos professores, não é? Eles dizem que é necessário que a gente, como eu estava dizendo, mude o padrão mental. O primeiro passo é a gente estabelecer objetivos. Ter um foco, ter um objetivo. O que eu desejo, afinal, na minha vida? O que eu estou aqui? Eu estou aqui para fazer o quê? Existe uma musiquinha famosa, né, do cantor de pagode, que costuma dizer assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim? Isso é ótimo quando a gente está no momento de lazer, quando a gente está em descontração, mas na vida real ali, ó, no tete a tete, não dá para deixar a vida levar. A coisa não acontece dessa forma. Então a gente precisa estabelecer um foco, a gente precisa estabelecer um objetivo que nos ajude a poder conquistar essa tão almejada prosperidade. E como é que eu vou fazer isso? Vamos supor que a gente já tenha estabelecido os nossos objetivos. Sejam eles quais forem. Estudar, arranjar uma boa profissão, conquistar uma pessoa amada, né? Se dedicar ao mundo espiritual. Veja, estou falando em prosperidade em sentido amplo, não é? Também ter um bom emprego. Como é que eu faço, né? Eu já tenho esse objetivo. Veja, os animais, eles também agem por motivação. Eles agem por conta de um estímulo químico. Como assim? Veja, comer e desejar se procriar faz parte do organismo físico. Então, todo animal sente o desejo e age em conformidade com se alimentar e procriar. Nós também temos esse desejo, mas há algo que nos diferencia dos animais. E esse algo que nos diferencia dos animais, a ciência diz que, por exemplo, a diferença do DNA de um chimpanzé para um ser humano, gente, é tão pequeno, 1,23%. Apenas eu não sei como eles chegaram a essa conclusão, né? Mas 1,23% é o que os cientistas dizem que é a diferença do DNA de um chimpanzé para um DNA humano. E qual é a diferença, então? Basicamente, consciência, mente, capacidade de raciocinar, capacidade de planejar e de buscar realizar esse planejamento. Então, mais do que uma paixão, né, de uma motivação física, a gente precisa empreender os nossos esforços
o máximo possível para conseguir realizar as coisas. Não é fácil? Não, não é. E por que não é fácil? Porque requer energia, né? Toda essa capacidade de vontade que a gente direciona para tentar conseguir conquistar aquilo que a gente deseja, envolve dispêndio de energia. A gente precisa buscar energias, né, se fortalecer no aspecto energético para conseguir atingir esses objetivos. Então veja, para a gente também adquirir energia, a gente precisa se livrar de algumas crenças limitantes. Às vezes a gente carrega umas crenças que limitam a nossa capacidade de projetar nossa energia num determinado objetivo. Por exemplo, pode ser que a gente tenha passado por alguma frustração, muito comum, né? A gente passe por alguma frustração na vida e aquilo acaba nos trazendo um receio tão grande de vivenciar essa mesma angústia que impede a gente de conseguir conquistar novas coisas. Ou, às vezes, a gente olha, por exemplo, dentro da nossa família, os nossos pais, que também não conseguiram realizar determinados sonhos, né, determinados objetivos, e aquilo acaba afetando de forma psíquica a gente e a gente nem se dá conta. Então, é necessário que nós busquemos ser o quê? Pessoas despertas, pessoas que estão atentas, né? Pessoas que olham para a sua vida, como eu disse. É muito comum as entidades, eu já vi várias entidades dizendo isso, né? Tome a rédea da sua vida na mão, meu filho. É você que tem que conduzir o cavalo. Imagine que o cavalo é a vida, não é? E você está com a rédea, para que serve a rédea? Para direcionar o cavalinho, né? Para ele virar para a direita ou para a esquerda. Então, é você que tem que segurar a rédea da sua vida na mão para conduzir. Não é o cavalinho que monta em você e põe você na rédea, não é? Então, a gente precisa manter o foco, né? Colocar toda a nossa energia para realizar as conquistas, né? Para que a gente possa ser próspero. É lógico que se a gente só ficar no sonho, no devaneio, as conquistas não vão cair no nosso colo. Imagine, vamos pensar aqui, tem bastante pessoas já de meia idade, né? Vamos lembrar da época que a gente era adolescente, né? Faz tempo, né? No meu caso faz muito tempo, né? Mas imagine quando a gente era adolescente e tinha aquele rapazinho bonitinho no bairro que a gente paquerava, ou aquela mocinha, depende da situação. Enfim, você ficou apaixonado, né? Ou apaixonada. Se você ficar apaixonado ou apaixonada e ficar quietinho, ela não vai vir, ele não vai vir atrás de você. Você precisa pegar essa paixão que você está sentindo por aquilo que você gostaria de ter e fazer com que ela atue na sua vida de forma a motivar você a realizar. Então, sonhar é importante, mas a gente não pode ficar só no sonho. A gente precisa empreender, buscar realizar as coisas, não é? E, mais uma vez, a gente tem que se socorrer da espiritualidade. A Umbanda, tanto quanto as religiões afro-brasileiras, de uma forma geral, através da história, da mitologia dos orixás, através do que as entidades, caboclo, preto velho, criança, exu, daquilo que eles falam para nós, eles nos dão um exemplo de que essa conquista é possível. Porque às vezes as pessoas falam, mas não vai dar certo, né? Não, eu não consigo, fica aquele pensamento negativo, aí não vai conseguir mesmo. Porque muitas vezes você está focando o seu pensamento só nas dificuldades. Aliás, esses mestres também nos ensinam que muitas vezes a gente desperdiça a nossa energia nos concentrando nas coisas que não deram certo e esquecemos de agradecer pelas coisas que deram certo. Vou dar um exemplo que eu ouvi um guru falando esses dias. Ele disse o seguinte: imagine que você pegou o carro e vai viajar, 100 quilômetros é a sua viagem. Você andou 90 quilômetros, que maravilha. O dia estava bonito, tinha sol, não esse de esturricar, né? Mas tinha um sol agradável, tinha uma brisa, você olhava a paisagem, tudo lindo, a família junto, todo mundo passeando, que alegria. 90 quilômetros foi uma bênção. Chegou no quilômetro 91, um cara fechou você e aí você se envolveu no acidente, bateu o carro. Aí você vai dizer o quê? Mas que desgraça, essa viagem foi uma porcaria, nada dá certo, tá vendo? Eu nunca viajo, quando eu vou viajar, papapá. Esqueceu os 90 quilômetros que foi bom. E muitas vezes na vida é assim.
A gente esquece de agradecer pelas coisas boas que a gente tem e gasta energia com os 10% que a gente ainda não conseguiu conquistar. Não importa se eu andei 90 quilômetros, 90% da minha vida eu consegui. Eu estudei, eu trabalhei, eu mais ou mal ou bem casou, teve filho, enfim, cada um tem a sua história. Conquistas, com certeza, todos nós já tivemos. Mas a gente gasta a nossa energia pensando naquilo que não deu certo. E aí, voltando, né, os orixás e as entidades mostram pra gente que é possível conseguir conquistar a prosperidade. Nada melhor do que falar de Oxóssi hoje, né? Porque no Brasil hoje se comemora o dia de Oxóssi, não é? E Oxóssi foi um exemplo para nós. Por quê? Oxóssi é considerado um grande caçador. Havia uma comunidade que estava passando por um perigo terrível. Um pássaro gigante estava ameaçando a comunidade. E Oxóssi foi convocado para tentar abater esse pássaro gigante. Quando ele chegou lá na comunidade, haviam caçadores muito mais famosos que ele e tentaram abater o pássaro e não conseguiam. Oxóssi era um jovem, né? E o pior, ele só tinha uma flecha. Ele poderia ter se amedrontado, ele poderia ter se acovardado, ele poderia ter pensado, nem vou tentar, né? Se os caras que são os bons não conseguiram, eu que sou pequenininho não vou conseguir. Mas Oxóssi se centrou, colocou direcionamento, colocou foco, colocou objetivo, colocou uma meta, empreendeu toda a sua energia para aquilo, se concentrou e esperou o momento oportuno e soltou a sua flecha certeira. Essa flecha bateu o pássaro e ele conseguiu livrar aquela comunidade do perigo. Que Oxóssi, que Xangô, que Ogum, que Oxalá e Iemanjá, que Obaluaê, que Iansã, que Nanã, que Oiamezã, Iansã, possa nos ajudar a colocar a nossa energia naquilo que é importante, que possam nos abençoar para que a gente perceba que todos nós temos capacidade e precisamos acreditar na nossa capacidade, assim como Oxóssi acreditou que acertaria e acertou. Saravá.